Olá, eu sou Gisele, sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre o Dayflex, um produto que auxilia na manutenção da função articular, né? E é a base de colágeno do tipo 2. Então, vamos começar falando um pouquinho do colágeno de uma forma geral, para vocês entenderem melhor como que funciona o organismo, né? Nesse sentido. Então a gente tem aí o colágeno de uma forma geral, ele é uma proteína estrutural que ela é encontrada por todo o nosso corpo e ela está presente principalmente nas unhas, nos ossos, na nossa cartilagem, pelos e cabelos, e ela também está presente na pele, tá? Então, o colágeno ele é responsável pela elasticidade, pela resistência da pele, né? Então, ele que faz a gente conseguir fazer a movimentação da pele. E ele também é responsável pela sustentação dos músculos, dos ossos, dos tendões e das articulações. Então, ele não está aí só ligado, muitas vezes a gente acha que o colágeno está só ligado aí com a pele, né? Mas a gente viu que ele também participa de outras funções. Aí ele está presente também no nosso organismo em outros locais. Aqui embaixo a gente tem ampliado, né, uma fotinho da nossa pele, né, da derme. Então na primeira imagem aí você consegue ver que a gente tem uma pele mais lisinha, né? Então essa pele ela tá com a presença tá com maior quantidade de colágeno, tá com a presença maior de colágeno. E na segunda imagem a gente vê essas depressões, né? Esses sulcos aí na superfície da pele. E aí representa uma pele que ela já está com deficiência de colágeno, ela já está perdendo colágeno, né? Então a ausência do colágeno faz com que fique essas depressões. Lógico que aqui é como se fosse uma ilustração aumentada, então por isso que muitas vezes quando a gente vê a pele com ausência de colágeno, ela apresenta aquelas rugas, né? Que são nada mais são do que essas esses sucos que se formam quando tem a ausência de colágeno, certo? Então, o colágeno, na verdade, a gente vai perdendo ele ao longo do tempo, né? Então, a partir dos nossos 25 anos de idade, a gente já inicia a perda natural de colágeno. Então, a partir dos 25 anos, a gente perde cerca de 1% de colágeno por ano, né? Então, aí já vai tendo uma perda considerável. E lembra que, só lembrando que o colágeno não é só a pele, ali tinha uma ilustração, mas a gente tem a presença de colágeno nas articulações, nos tendões, né? No músculo também, participa ali do músculo. Então, só pra gente, né, gravar isso daqui, que a gente vai perdendo colágeno de uma forma geral no corpo todo, no organismo todo, né? E as mulheres, infelizmente, sofrem mais com a perda, né, de colágeno devido à menopausa, né? Então, por conta da menopausa, as mulheres elas sofrem mais. Então, é natural que essa porcentagem de perda de colágeno aumente após o período que ela entra ali na menopausa. Então, todo mundo, né, tanto homens como mulheres, a partir dos 25 anos já sofrem uma perda do colágeno, né? Porém, as mulheres ali sofrem mais por conta da menopausa. Então, aí quando vem a menopausa, os sintomas aí da perda de colágeno ficam mais acentuados, né? E aí é onde podem ocorrer as osteopenias, né? Que é já ali uma diminuição, um aumento da porosidade dos ossos, que pode evoluir para uma osteoporose, né? E também as artrites e as artroses, que também estão ligadas com perda de colágeno, né? Então, por isso que com a menopausa, com o avanço da idade, as mulheres sofrem mais com esses tipos de doenças, né? É mais comum nessa faixa etária as osteoporoses, artrites e artroses, tá? Então, na verdade, a gente tem dois tipos de colágeno, a gente vai separar aqui porque a gente vai focar mais no colágeno tipo 2, tá? Então, como eu falei lá, o colágeno tá presente ali na pele, em músculos, ossos, articulações e tudo mais, mas a gente vai fazer essa divisão, né? Do colágeno tipo 1, que ele tá mais presente no cabelo, pele, unhas, nos ossos, né? E no combate do envelhecimento, por isso ali na parte cutânea, na pele mesmo.
E o colágeno tipo 2, que a gente vai dar mais enfoque aqui hoje nessa aula, né, falando sobre o produto que é a base de colágeno, né, como principal ingrediente, mas contém também vitamina D, magnésio e vitamina K2. Então, o colágeno tipo 2, ele está ali mais presente nas cartilagens, nos tendões e nas articulações, que é como eu falei para vocês, que é onde a gente tem as artrites e as artroses, né? Então, a perda de colágeno, no caso do tipo 2, elas têm as perdas não modificáveis e as modificáveis, ou seja, né, coisas que são fatores que a gente consegue mudar e tem fatores que a gente não consegue mudar, e infelizmente eles vão ocorrer aí independente da situação, né? Então, os motivos não modificáveis para perda de colágeno, né, são o gênero, como eu falei, a mulher ela vai ter uma maior predisposição por conta da menopausa, né? Então, o gênero, a idade e a hereditariedade são fatores influenciáveis e que não tem como a gente mudar, né? Que faz com que a gente vai perder esse colágeno aí ao longo do tempo. Então, não teria muito o que fazer, né? Nesse caso. Com o passar dos anos, com a idade, a gente vai, como a gente viu, vai perdendo colágeno, né? E tem os fatores modificáveis, e são os fatores que influenciam na perda de colágeno tipo 2, que esses a gente tem como mudar, né? Aí mudando os nossos hábitos, que são como o tabagismo, a alta ingestão de álcool, né? Os hábitos alimentares, principalmente quando se tem um baixo consumo de proteínas, porque o colágeno ele é um tipo de proteína, né? Então, quando a gente tem aí um baixo consumo de proteínas, uma alimentação inadequada, que prejudica a absorção de nutrientes como um todo, e o sedentarismo, né? A falta de atividade ou de algum tipo de exercício físico, isso também faz com que a gente perca colágeno, né? Então, esses são os fatores modificáveis, os fatores que a gente consegue mudar, né? Mesmo tendo essa perda natural do nosso organismo, a gente consegue mudar. Então, tendo aí hábitos de vida mais saudável, né? Evitando fumo, evitando a ingestão de álcool, melhorando a alimentação e praticando atividade física, né? Que ajuda também a preservar o colágeno tipo 2, né? Principalmente aí nas nossas articulações. Então, com acompanhamento, por isso que é tão importante a gente falar de acompanhamento com um nutricionista, de acompanhamento com um professor aí do ramo de atividade física, para você fazer uma atividade de acordo com o que você consegue, sem grandes riscos, porque isso também pode ser um problema para perda de colágeno e problemas nas articulações, tá? Então, a cartilagem das articulações, na verdade, ela é constituída por cerca de 60% de colágeno tipo 2, né? Então, a gente tem aí o colágeno, de uma forma geral, e a cartilagem, ela é 60% de colágeno tipo 2. Então, o que é, né, essa cartilagem, né, das articulações? Ela funciona como um amortecedor, como a gente pode ver aí no desenho, na figura. Esse espaço aí seria né, a cartilagem das articulações, que fica entre os ossos, né? Então, como que ela funciona? Ela funciona como um amortecedor para diminuir o atrito entre os ossos. Se fosse só o osso com osso, né? Ou quando já tem uma degradação dessa articulação, que é o que causa a inflamação e as dores, né? Então, ela funciona como um amortecedor mesmo, né? Então, entre os ossos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a artrite e a artrose, que são doenças mais comuns que acometem ali as articulações e as cartilagens, né, do nosso organismo. Então, a artrite, na verdade, ela é uma doença autoimune, que ela caracteriza pela inflamação da articulação, né? Então, essa cartilagem, ela começa a inflamar, né? A ficar inflamada. E a artrose é o desgaste dessa cartilagem, né? E ambas aí provocam dor, inchaço e deformação. E ela dificulta a pessoa, desde as suas atividades corriqueiras, né? Começa a sentir dores, começa a sentir dificuldade para caminhar. Algumas pessoas têm nas mãos, tem pessoas que têm no joelho, né? Então, ela pode acometer aí diversas áreas do corpo, até na parte do pescoço, enfim.
né? Então, na artrose, a cartilagem ela começa a se deteriorar, né? Então, ela vai ficando ali meio que fraquinha, né? E aí, essa cartilagem que tem ali remanescente, ela começa a provocar um desgaste, né? Ali nesse amortecedor que teria ali entre os dois ossos, né? E aí começa a ter a formação de esporos ósseos nesse, nessa parte aí do osso, então por isso que causa também essas deformações, né? E na artrite tem um grande inchaço e inflamação dessa cartilagem também, né? Que aí começa a provocar lesões na cartilagem e tudo mais. Isso provoca realmente muita dor, inchaço, deformações no indivíduo aí portador dessas doenças, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem que ilustra, né, mais ou menos de um lado uma mão normal, né, aí com a cartilagem normal, com as articulações, e do outro lado com inflamação, né, nessas articulações que aí causam essas deformações aí, a mão fica deformada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa, ver, né, alguma imagem assim quando a pessoa ela tem artrite ou artrose, como como começa a desgastar ali a cartilagem, vai ficando, esses espaços aí, eles vão ficando estreitos e vai deformando ali na parte do osso, por isso que fica com os membros todos deformados, né? Então, os desgastes de articulação, esses desgastes, como que eles podem surgir, né? Então, devido à fraqueza muscular, então o músculo que tem ali em volta, ele não sustenta, né? Não consegue sustentar direito esse desgaste ali da articulação, né? Então, essa fraqueza muscular pode causar o desgaste das articulações. O envelhecimento, como a gente já falou, né? A idade é um fator para isso e, consequentemente, com a idade também a gente vai reduzindo os níveis de massa muscular, então por isso que aumenta essa fraqueza muscular e aí aumenta esse impacto aí, né? Aumenta esse desgaste entre as articulações. Exercícios de alto impacto ou praticados de forma inadequada, né? Então, hoje em dia a gente tem aí uma grande variedade de exercícios, né? Combinados aí com um tempo curto, né? E com alto impacto. Então, muitas vezes a gente não está preparada, não tem uma musculatura preparada para aquele tipo de impacto do exercício e isso faz com que a gente desgaste as articulações. Pode não sentir com um ano e pouco, alguma coisa assim, mas se você fizer esses exercícios de forma inadequada, pode ocorrer o desgaste das articulações, né? E pessoas também, atletas, pessoas de alto rendimento, que por mais que tenham um preparo muito grande ali na função muscular, na função que sustenta ali toda a parte óssea, articular, por mais que ela tenha todo esse preparo desde de muito nova, seja atleta, enfim, como tem muito, né, ela utiliza muito as articulações, então causa esse desgaste precoce, né? A pessoa ela não é idosa ainda, enfim, e já pode ter esse desgaste por ter sido um atleta, né? Um ex-atleta. E também os praticantes de atividade física, como a gente falou, que pode estar realizando as atividades de forma inadequada, né? Em posições inadequadas, forçando ali onde não... as articulações, né? Então, às vezes, isso também pode ocasionar. Então, às vezes, faz um exercício ali além do que podia, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com o HIIT, com crossfit, com vários exercícios sem ter uma supervisão, né? Por isso que é tão importante ter uma supervisão mais ali individualizada, né? Uma coisa assim, tomar bastante cuidado com isso, porque a gente pode não sentir no começo da atividade, mas isso mais pra frente pode fazer algum efeito, tá? Não tô falando né, tem que fazer atividade física, é importante, mas fazer da forma correta, né? Porque a forma incorreta pode causar o desgaste aí dessas articulações, tá bom? Então sempre prestar atenção direitinho aí. E um outro fator também que ocasiona o desgaste dessas articulações é o sobrepeso. Sobrepeso e obesidade, não só a obesidade, mas só de estar acima do peso, né?
isso também ali pode influenciar o peso, né? Faz com que essas articulações se desgastem, né? Então, o excesso de gordura e musculatura fraca causa sobrecarga das articulações, ou seja, né? A gente, como a gente falou, o músculo ele auxilia ali na sustentação para não causar esse atrito, né? Esse desgaste na articulação. E quando a gente tem ali um caso de sobrepeso e de obesidade, geralmente não, se é sobrepeso e se é obesidade, essa pessoa ela tem uma alta taxa de gordura corporal, né? E aí, consequentemente, quando ela tem uma alta taxa de gordura corporal, ela vai ter uma redução de massa magra, de massa muscular, né? Porque ali tá dando lugar mais para gordura do que para o músculo. Então, ela vai ter uma fraqueza muscular. Então, isso também vai fazer, além do peso, né? O excesso do peso ali, da gordura sobre as articulações, ela também já vai ter uma redução ali de massa muscular, e um aumento do desgaste das articulações por conta disso também. Ela tem pouca massa muscular para sustentar ali, né, esse peso, enfim, e aí acaba ocasionando essa sobrecarga nas articulações, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho dos componentes da fórmula, né? A gente falou agora um pouquinho do colágeno tipo 2, e essa fórmula ela veio acrescida também de magnésio, como eu falei, vitamina D e vitamina K2. E a gente vai ver qual a importância e como que esses nutrientes funcionam, quais os papéis que eles juntos eles favorecem para o nosso organismo, tá? Então, o magnésio, né? O magnésio é um mineral, né? Um nutriente que otimiza a absorção da suplementação de colágeno pelo organismo. Então, se a gente tem só, alguns estudos já apontam que se a gente tem só o colágeno ali presente, se a gente só ingere o colágeno, a gente não tem um aproveitamento total desse colágeno, né? Então, o magnésio, ele favorece, ele otimiza essa absorção do colágeno pelo organismo. Então, por isso que é importante o consumo do colágeno juntamente com o magnésio, além de outras funções, claro, né? A gente encontra aí magnésio em frutas principais, abacate, né? A gente encontra também no cacau, nas nozes, nas castanhas. Então, esses são fontes de magnésio. Então, por isso é importante a gente também consumir esses alimentos, mas para ajudar aí na absorção também de colágeno pelo nosso organismo. Por isso que foi acrescentado na fórmula, tá? E o magnésio desempenha um papel importante no sistema musculoesquelético, porque ele regula o funcionamento dos músculos e dos nervos. Então, sem o magnésio, a gente também não consegue desenvolver toda aquela coisa lá, do músculo funcionar normalmente, dos nervos funcionar normalmente, né, e tudo mais. E o magnésio, ele também participa, né, ele também auxilia na formação óssea, como a gente vai ver também. Esse é um suplemento que também auxilia ali a manter a saúde óssea, né? E, consequentemente, a saúde óssea tá boa, ou se a pessoa já desenvolveu, se ela já tem algum tipo de artrose, né? E tudo mais, ela precisa que esse osso esteja saudável também, né? Então, por isso o magnésio ele também auxilia na formação óssea. E a gente tem a vitamina D, que nos últimos tempos a vitamina D ficou muito conhecida, né? Ficou muito popular, principalmente falando sobre imunidade, né? Em tempos de pandemia e tudo mais. Então a vitamina D ela foi bastante popularizada, as pessoas falam bastante de vitamina D, né? Mas o que ela é, né? A vitamina D ela é conhecida como a vitamina do sol. Por quê? A síntese cutânea de vitamina D é a principal fonte dela, né? Então, a absorção dela se dá através da pele. Então, através do sol, através da pele. Então, por isso que ela também é chamada de vitamina do sol. E ela também ela é encontrada em alguns alimentos, mas é em pouca quantidade. Então, por isso que teria que consumir uma quantidade grande de alimentos, né? E fazer essa síntese tomando o sol. E os alimentos que a gente encontra a vitamina D são ovo, leite, carne de fígado, peixes e frutos do mar. Então, esses alimentos possuem uma quantidade de vitamina D, mas é importante que a síntese, né,
que seja feita ali através do sol, né? Por isso que a gente precisa tomar sol também. E porque atualmente, né, a maioria das pessoas apresenta uma deficiência de vitamina D. Tanto que recentemente os estudos mudaram a quantidade, né, de vitamina D considerada saudável no sangue. Antes a gente tinha lá uma quantidade no exame de sangue, né, uma quantidade mínima que determinava se era deficiência ou não. E depois de uns anos, né, atualmente foram feitos estudos e foi mudado esse valor de referência, porque foi visto que, de uma forma geral, as pessoas apresentam diminuição de vitamina D. Então, esses valores mudaram. Por que esses valores mudaram atualmente, né? Então, tem dois fatores aí principais que podem ser motivo da deficiência de vitamina D, devido à baixa exposição solar. Por quê? Né? A gente tem dois fatores aí, falando em baixa exposição solar. Primeiro, porque tem a preocupação dos riscos à exposição solar, né? Então, a pessoa utiliza as barreiras físicas, protetor solar, né? Então, como tem aí o problema dos raios ultravioletas e tudo mais, então até os dermatologistas, né, recomendam a baixa exposição solar, e se for fazer essa exposição solar, colocar uma barreira física ou utilizar ali de protetores solares, de bloqueadores solares. E isso faz o quê? Impede com que a gente também absorva a vitamina D. Então, se por um lado a gente precisa tomar sol para absorver a vitamina D, por um outro a gente também não pode ficar tão exposto a esses raios solares, porque é prejudicial ali à nossa pele, pode causar câncer de pele e tudo mais. Então, essa baixa exposição solar também se deve a isso, as pessoas terem essa preocupação, né? As pessoas a terem essa diminuição aí de exposição, ou, né, se fizer exposição solar, sempre utilizar protetor solar, né? E também porque os hábitos de vida, né, são diferentes hoje em dia, né? Então, a diminuição da exposição solar se dá porque as pessoas hoje em dia trabalham muito em ambientes fechados, né? Então, assim, a maioria não tem tempo de sair, por exemplo, na hora do almoço para tomar um sol. Então, as pessoas ficam muito em escritório ou dentro de casa. A gente teve também o caso da pandemia recente nos últimos 2 anos, né? A diminuição das pessoas, as pessoas ficarem mais dentro de casa ou só no trabalho, né? As que não saíam para trabalhar ficavam só no ambiente, e as que saem hoje em dia para trabalhar trabalham muito em escritório. Então, a gente não tem muito aquela coisa de caminhar no sol. Hoje em dia se usa muito mais o carro, né? Os transportes. Então, com o passar do tempo, essa vida, né, esses hábitos, esses estilos de vida também prejudicou a nossa absorção de vitamina D, porque se toma muito pouco sol. Além das barreiras físicas que a gente falou, né, de utilizar protetor, a gente sai menos, né? As pessoas optam mais por sair por segurança, de repente ficar num shopping, né? Diminuíram de ir em parques, coisas assim, né? As crianças ficam menos expostas, né? Ficam menos na rua, como era antigamente. Hoje em dia as crianças ficam mais em eletrônicos, no ambiente doméstico e tudo mais. Então, tudo isso foi influenciando aí a essa epidemia global também de baixa de vitamina D. Então, hoje em dia a gente tem muitas pessoas, é muito difícil encontrar uma pessoa que faça um exame de dosagem de vitamina D e a vitamina D dela esteja em níveis ótimos, né? Assim, que a gente considera níveis muito bons de vitamina D ali para o correto funcionamento do organismo e para outras funções também, né? Então, esse também é um problema da deficiência de vitamina D, tá? E além da diminuição da exposição solar, a gente também tem o fator da idade, que ao longo do tempo também, né? Então, para idosos, para pessoas mais velhas, a gente também tem aí essa diminuição de produção, né, da síntese ali da vitamina D. Então, a idade também favorece, a pigmentação da pele também, né? Faz com que a gente tenha menos absorção de vitamina D. A obesidade já é conhecida também que é um fator
muito agravante para redução de níveis de vitamina D no organismo. Então, geralmente, pessoas obesas com excesso de peso têm ali uma diminuição de vitamina D. E também os medicamentos, os antihipertensivos, os anti-inflamatórios, anticonvulsivantes e os sedativos. Então, as pessoas hoje em dia utilizam muito sedativos, a maioria faz uso de remédios para dormir, ou toma anti-inflamatório sem receita médica muitas vezes, né? Então, assim, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? Ou até pessoas mesmo que precisam, que têm ali algum tipo de patologia e que precisam fazer uso desses anti-inflamatórios regularmente, eles prejudicam a absorção de vitamina D pelo organismo. Tá? E as pessoas também que têm hipertensão, as pessoas que têm pressão alta e fazem uso dos antihipertensivos, né? Desses medicamentos, esses medicamentos também bloqueiam, também inibem a absorção de vitamina D, tá? Então a gente vê aí que os fatores associados, né, principalmente a idade, o peso e o uso de medicamentos, né? Então uma coisa vai levando a outra. Geralmente essas pessoas, elas, infelizmente, né, essas pessoas que fazem uso de alguns medicamentos também têm a absorção de vitamina D bem prejudicada, tá? E até o uso de anticonvulsivantes, né? Tem alguns medicamentos utilizados para depressão, que também são anticonvulsivantes, né? E os sedativos em uso exagerado, tudo isso daí também influencia na absorção de vitamina D, tá ok? Então vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre a vitamina K2, né? A gente tem aí várias vitaminas K e a vitamina K2, que ela também é conhecida como menaquinona, tá? E ela é a principal fonte de vitamina K que a gente encontra são nos vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, agrião. Geralmente esses alimentos a gente consegue encontrar a vitamina K2, mas ela também é prejudicada, né? As pessoas consomem baixo índice delas, né? Então, por isso aí a necessidade de suplementar. E a vitamina K, ela também tem um potencial anti-inflamatório, ou seja, naturalmente ela já é um anti-inflamatório, então ela vai auxiliar aí também nas dores, né? Nas inflamações aí das articulações também. Ela participa da coagulação sanguínea, ela é uma das principais vitaminas, né, que participa de coagulação sanguínea. E ela ajuda a conduzir o cálcio e o magnésio do sangue para os ossos. Então ela ajuda essa absorção aí, ela ajuda nesse caminho aí que o cálcio e o magnésio precisam fazer, o cálcio e o magnésio que estão no nosso sangue para poder entrar, né, para poder juntar, entrar ali nos ossos. E isso ajuda na perda, né, na prevenção de perda óssea, né, na prevenção de perda de massa óssea. Então ela também é um importante mineral quando se trata de osteoporose, osteopenia, né? Então ela faz esse papel aí de auxiliar também. Então, junto com cálcio e magnésio aí, elas fazem esse papel. E juntamente com a vitamina D, ela também vai prevenir aí a osteoporose e as fraturas, tá? Então, por isso que ela tá aí dentro, então, principalmente para pessoas idosas que já tem um grau de osteoporose, que já tem um risco ali de quebra de ossos, né? Essas coisas, então a gente a vitamina K2 ela também é bem importante nesse sentido, tá? Então, falando agora de um modo geral da suplementação de colágeno com as vitaminas, né? Então, como que é? Da onde que vem esse colágeno tipo 2 que a gente utiliza na suplementação? Então, geralmente esse colágeno é extraído da pele e da cartilagem de animais. Por isso que hoje a gente tem também uma dificuldade, as pessoas que têm um estilo de vida vegano, elas acabam não consumindo, né, o colágeno tanto 1 quanto tipo 2, porque ele é derivado de origem animal, porque é retirado, né, de partes dos animais. Então, o uso de colágeno, né, o uso dessa suplementação, ela faz o quê? Essa suplementação ela estimula a síntese, ela estimula essa produção, a maior produção de colágeno nas cartilagens e também na matriz extracelular de outros tecidos. Então, não só ali para a cartilagem, mas também para outros tecidos, como a gente falou, os músculos, né? Outros tecidos ali, ele vai auxiliar também a aumentar essa síntese essa produção de colágeno, tá?
e ela vai reduzir a secreção das enzimas que atacam as cartilagens. Então, por exemplo, essas enzimas que são produzidas no processo inflamatório, na inflamação ali, né, da cartilagem e tudo mais, ela vai reduzir. Então, o uso do suplemento ele vai fazer com que reduza essa secreção dessas enzimas aí que estão ali, né, atacando a degradação ali, fazendo com que as cartilagens sofram a inflamação ou a perda dela, né? O uso também ele vai desestimular a inflamação. Então, como a gente viu, né, os componentes, eles auxiliam ali no processo anti-inflamatório, né, na melhora ali de todo esse quesito. Então, ele vai desestimular essa inflamação, né, esse problema ali da artrose, né, esse problema inflamatório ali, né, nas cartilagens, tá? E aí ela vai prevenir e reparar também esse desgaste. Então, além de prevenir que ali já tem uma vez se já tem a doença, né, instalada, ela vai reparar esse desgaste e se não tiver, ela vai prevenir com que esse desgaste aconteça ali, né, com que venha ocorrer esse desgaste de cartilagem, né. E ela aumenta a produção natural de colágeno, ou seja, então se você está produzindo menor quantidade de colágeno por vários motivos que a gente já falou, ou seja, por motivos intrínsecos ou extrínsecos em relação à idade, ao tipo de gênero, né, a menopausa e tudo mais, ela vai aumentar a produção. E como a gente falou também, ao passar dos anos, a partir dos 25, a gente já tem essa diminuição 1% ao ano ali da diminuição da produção. Então, quando a gente faz o uso do colágeno junto com as vitaminas, a gente vai aumentar essa produção natural. Então, vai favorecer ali a sua própria produção também de colágeno, né? Vai melhorar as dores, né? Então, a gente também tem aí estudos mostrando que o magnésio, ele auxilia muito nas dores, outras dores também, né? Então, não só no caso da dor ali da articulação. Então, o magnésio ele é um mineral que está ligado com a redução de dores, né? Então, o uso da suplementação vai melhorar essas dores, vai melhorar a mobilidade, porque muitas pessoas que já têm ali um nível de artrose, elas já estão prejudicadas no sentido de locomoção, já tem uma locomoção geralmente reduzida, né? A gente viu ali que tem pessoas que podem já ter até as deformações, né? Em algumas juntas, em algumas partes ali do corpo. Então a pessoa já fica com uma mobilidade reduzida, né? Vai ter ali uma diminuição das atividades corriqueiras, né? Das atividades do dia a dia, né? Tanto quanto a prática de atividades e exercícios, enfim. Então, para não ter essa mobilidade ali reduzida, para ter a melhora dessa mobilidade devido às dores, devido, né, às deformações, o suplemento também vai atuar ali melhorando esse quesito, tá? Então, vai melhorar as dores. E a prevenção também desse desgaste para os praticantes de atividade física e atletas. Então, como eu falei, aquele tipo de atividade que existe alto impacto, né? Ou seja, atletas de alto rendimento que treinam muito para isso, né? Então, isso também vai auxiliar esses atletas, né? Ali nessa prevenção, para eles não virem a ter esse tipo de problema nas articulações, né, nas cartilagens. Então isso vai favorecer também. Então pode usar de método preventivo, né? Algumas pessoas já até ainda não têm ali a degradação, não tem o problema de desgaste da articulação, mas ela já sente algumas dores, né? Possíveis ali processos de início inflamatório. Então ela pode se beneficiar também já fazendo uso, né? Pessoas que gostam, que trabalham com isso como atletas de alto rendimento ou mesmo praticantes de atividade física que fazem por lazer, né? Mas que gostam desse tipo de atividade de alto impacto também vão se beneficiar dessa suplementação, tá? Então, de uma forma geral, vai prevenir as doenças articulares. Então, pessoas que já têm ali alguma predisposição hereditária, por exemplo, né? Ou ali para fazer uso juntamente com tratamento de osteoporose ou de osteopenia, né? Para melhorar a função ali, para ter a prevenção desse tipo de doença, né? E a suplementação também vai ajudar no metabolismo ósseo e no funcionamento muscular, né? Ou seja, ela aumenta ali a densidade mineral óssea, que
que aí vai causar efeito protetor. Lembra que a gente viu que se o osso ele não tem aquela desmineralização, ele também vai favorecer ali aquela cartilagem que está ao redor dele, então ela vai melhorar o metabolismo ósseo e também o funcionamento dos músculos, que também é importante ali para fazer toda a sustentação dessa cartilagem articular, tá? E aí, em contrapartida também, se já tiver ali uma degeneração, né, essa cartilagem já tiver ali muito prejudicada, muito destruída, o colágeno ali ele vai ajudar também na regeneração, né? Então melhorar ali, se formar essa cartilagem que já foi perdida, né? Que já tem um tempo que já está perdida. Então tanto na prevenção quanto na regeneração também, tá? E vai inibir também a progressão. Se a pessoa ela já tem um grau de artrose ou ela está no início da doença, alguma coisa assim do tipo, o uso do suplemento vai inibir essa progressão, vai inibir que a doença avance, né? Porque muitas vezes ainda não tá ali naquela fase, como eu falei, né? Não tá naquela fase de deformação, não impossibilitou ainda a mobilidade dela, não prejudicou totalmente a mobilidade. Então, ela vai ali inibir essa progressão, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem a doença e ela acaba evoluindo rapidamente se não souber, né, o tratamento adequado. Então, por isso que é importante aí fazer a suplementação de forma preventiva, e se a doença já estiver instalada também, ela vai inibir essa progressão. Então, vai auxiliar nesse sentido também, tá? E esse combinado de vitaminas com o colágeno, né, a vitamina K2, o magnésio, a vitamina D, combinado com o colágeno, ela vai diminuir a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, como a gente viu, a vitamina D, a vitamina K, todos eles têm um potencial anti-inflamatório, né? Então, essa produção de substâncias pró-inflamatórias que causam ali essa inflamação ali das articulações, ele vai ajudar a diminuir, né, a produção dessas substâncias, né? Então, aí diminuindo, por isso que vai diminuir a inflamação. E ajudar a regular o sistema imunológico, né? São vitaminas importantes, são nutrientes importantes ali para ajudar a regular o sistema imunológico como um todo. Então, ele também vai ajudar ali no sentido de melhorar a sua imunidade para combater essas inflamações, né? Esses desgastes aí das articulações, certo? Então, o colágeno tipo 2, o magnésio, as vitaminas D e a K2, ela vai promover também o alívio da dor e da rigidez articular, tá? Então, vai ajudar também muito aqui pessoas que já sofrem com dor e reduzir o risco de desenvolver a fragilidade óssea, como a gente falou, né? Então, de uma forma resumida, esse aqui seriam os maiores benefícios, né? E aí ele pode ser utilizado tanto para prevenção das dores articulares para praticantes de atividade física e de alto impacto e de atletas também, né? Então essa daí é a utilização do produto. E foi isso, obrigada, agradeço a atenção de vocês, deixo aqui o meu contato, se vocês precisarem entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode me solicitar, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Até mais. Tchau, tchau.